A Africa Creative é líder absoluta há 16 anos em todos os rankings do Agency Scope, que avalia agências do mundo todo. Neste ano, a África levou diversos prêmios no Festival Cannes Lions, coroando então campanhas brilhantes. Para falar dessa história de sucesso e também sobre o futuro, o JR Trade de hoje recebe Heloísa Pupin, co-COO da Africa Creative. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Primeiro de tudo, obrigada por estar aqui. Que prazer, que honra sentar nessa cadeira, que já recebeu tantos nomes da propaganda, né? Então, muito obrigada. Eu vou te lembrar, então, que os nossos episódios estão sempre disponíveis nas plataformas digitais da Record e também tem a nossa versão em podcast. É só você ouvir nos principais tocadores do gênero. Heloísa, para começar, eu queria saber sobre o nome da agência Africa Creative, de onde vem, qual a origem? Na verdade, a África é uma agência de 22 anos, né? A gente vai fazer 22 anos agora. Uma agência, ela nasceu no final de 2002. Chamada África, somente África, e o nome ele nasceu por ser um nome muito forte, né? A África é o berço da civilização, então ele foi escolhido justamente por ser um nome que traz tanta força, tanta inspiração na nossa cultura brasileira. E aí o Creative, ele nasceu agora em 2023, que foi quando o Márcio e o Gordilho, né, que são os nossos CEOs, quando eles recompraram uma parte da agência, do Grupo Omnicom, que hoje a gente é uma agência do Grupo Omnicom, e quando eles recompraram um pedaço da agência, eles transformaram a África em Africa Creative. Então, o nome África é por isso, e o Creative é porque a criatividade é o ponto-chave do nosso DNA. Então, por isso a gente acrescentou o Creative no nome. A gente até costuma brincar que a gente é uma agência de 22 anos, mas a gente também é uma agência de 2 anos, né? Que teve essa mudança a gente acrescentou esse Creative no nome, no nosso nome há menos de 2 anos. Uma nova fase, portanto. Uma nova fase, uma deliciosa nova fase. E vocês também estão fazendo a parte de vocês, porque a Africa Creative é a única agência brasileira a ser indicada a um Grammy Latino. Essa indicação veio por um trabalho de curta-metragem, né? Meu Karma, da rapper paulista Jovem MK. Como é que foi trabalhar nesse projeto? É uma delícia falar sobre. Não é um cliente nosso, né? Então o Condzilla nos procurou, porque ele tem essa artista que estava lançando o seu primeiro álbum. E aí, quando o Kaique, do time do Condzilla, procurou uma pessoa do nosso time de criação, que são amigos, estavam trocando sobre, ele nos procurou para contar que ele estava fazendo esse projeto e para perguntar se a África não gostaria de ajudar, né, de ajudá-lo com esse projeto. E aí os meninos da criação se envolveram, assim, se jogaram, mergulharam mesmo no projeto para conhecer a história dela. E aí eles descobriram que, como muitos jovens periféricos, né, que é uma realidade muito distante da minha, por exemplo, mas é uma realidade de muitas pessoas, de muitos jovens, de muitos adolescentes jovens no Brasil, eles descobriram que o primeiro presente que ela ganhou na vida dela foi uma arma de um traficante. E ela estava explorando muito disso no álbum dela. Então, essa foi a inspiração, esse foi o ponto-chave que os meninos da criação pegaram para desenhar e para escrever esse curta-metragem. E aí a gente envolveu os Paladino, a Kizar, que quiseram entrar com a gente, mas assim, foi um processo, eu diria que muito colaborativo, porque você precisa entender a fundo a história dela, afinal de contas é um curta-metragem sobre o trabalho dela e sobre a vida dela. A gente sabia que teria bons resultados porque a gente estava muito confiante, o trabalho ficou lindo, impecável, assim, em todos os sentidos. Acho que ele é profundo, ao mesmo tempo ele é poético. E aí os resultados, o reconhecimento tem vindo, né? A gente indicado ao Grammy Latino, primeira agência brasileira indicada ao Grammy Latino. Falando de um outro trabalho, né, que muita gente viu, acho que todo brasileiro teve a curiosidade e também repercutiu demais nas redes sociais, engajou todo mundo, foi essa ponte que vocês fizeram entre Itaú e a Madonna, que não fazia publicidade desde 89. Como é que foi esse experimento para vocês e ao mesmo tempo, né, ter essa relevância nesse momento? O Itaú está completando 100 anos, né? Então foi um ano importante para o banco. E aí, quando
você olha uma potência como o Itaú, completando 100 anos, né? Porque a gente fala, né, que é o banco que foi feito, ele é feito de futuro, porque que venham os próximos 100 anos, né? Um banco muito sólido. Foi pensado em nomes tão icônicos e tão fortes e que a gente sabe que nos próximos 100 anos vão ser reconhecidos, e o nome da Madonna, obviamente, ele surgiu, assim, foi um dos primeiros nomes que surgiu. Foi um processo que não foi fácil, né? A gente está falando de um banco brasileiro e a gente está falando do maior, acho que um dos maiores, se não o maior nome da música mundial, que é a Madonna. Então, foi sofrido, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Assim, eu acho que é o tipo de trabalho que leva a agência para um outro patamar, sabe? Porque a África, ela já é uma agência conhecida globalmente, ela faz muitos trabalhos globais. Ela faz muitos trabalhos mundiais, ela tem marcas globais no portfólio, mas você fazer uma campanha com a Madonna, que no final das contas vira o maior show da carreira dela, em Copacabana, com milhões de pessoas, vai muito além do que uma agência de propaganda convencional faz, sabe? Vai muito além do que qualquer cliente espera de uma campanha. Então, assim, a gente fazendo reuniões com outros clientes, a gente vê que pessoas de outros países, clientes de outros países que nunca tinham falado com a gente, vêm parabenizar pela campanha da Madonna, pelo que a gente conseguiu fazer com Madonna. Então foi um marco, eu diria, na história do Itaú, mas também um marco na história da África, principalmente. Bom, e vocês não param nunca, né? Porque Ainda bem. um outro case aqui de sucesso que tem a ver com artistas internacionais, inclusive um que ganhou o coração dos brasileiros, né? Pela simpatia, Bruninho. foi o Bruno Mars, o Bruninho, né? Que aconteceu, então, no dia 1º de outubro, junto com a Budweiser e a ONG Ação Cidadania. Quer dizer, foi um show extra que vocês negociaram com ele e teve um impacto conforme o esperado. Era uma ação, né, que teve o objetivo de apoiar as cidades gaúchas que sofreram com as tempestades, com os temporais, né? Exatamente. O Bruno, ele já viria para o Brasil fazer uma série de shows. E a Budweiser é a marca patrocinadora desses shows, uma das marcas patrocinadoras desses shows, mas a gente queria fazer um show extra para convidados, e começou com um show extra só para convidados. Não, o que a gente vai fazer? Então vamos fazer em São Paulo, vamos fazer no Rio de Janeiro, o que a gente vai fazer? E no meio dessas ideias, idas e vindas de ideias, infelizmente aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul. A Ambev fez muitas ações para ajudar o Rio Grande do Sul, né? Então eles têm muitas ações de impacto, pararam a cervejaria para produzir água, para distribuir água para a população, enfim. E aí a gente vendo todo o esforço da Ambev em ajudar o Rio Grande do Sul, surgiu a ideia de usar esse show, que a gente ainda não tinha definido qual era a ideia, como é que a gente ia fazer esse show, mas surgiu a ideia de ter um show extra do Bruno Mars para arrecadar dinheiro para o Rio Grande do Sul, porque eu acho que, eu não diria nem que é só do brasileiro, mas eu acho que é um pouco do ser humano, que a tragédia acontece e a gente se comove e fica em choque, mas rapidamente a gente esquece o que aconteceu e, infelizmente, daqui a pouco vem outra tragédia. E no Rio Grande do Sul, o que muita gente esquece é que depois da tragédia, meses depois, as pessoas ainda precisam de muita ajuda, né? Muita gente perdeu suas casas, muita gente perdeu suas famílias, que é pior do que perder suas casas, enfim. Então, é uma tragédia que ela não acaba rápido, né? Então, a gente teve a ideia de usar esse show para a gente arrecadar fundos para ajudar. Foi um sucesso, a gente conseguiu arrecadar uma boa grana, eu acho que vai ser muito útil. Bom, então, Heloísa, depois de muita negociação, a África conseguiu garantir o patrocínio master da Brahma no filme Alto da Compadecida 2, um filme extremamente de sucesso, né, do cinema brasileiro. E aí, como é que vocês fizeram esse trabalho com a Brahma dentro do filme? Depois de muito tempo mesmo, porque a gente passou mais de um ano com essa negociação, né? Quando a gente soube que o filme teria uma segunda versão, a gente estava na época de criação de campanha de São João para a Brahma, que a Brahma é uma marca que está muito presente na cultura brasileira, né, e nas principais celebrações brasileiras. E aí, por isso, a gente não poderia deixar de estar presente no São João. Então, foi bem numa época que a gente estava criando a campanha de São João e a gente pensou em colocar a Brahma dentro do filme Alto da Compadecida.
E aí começou-se a negociação e foi mais de um ano de negociação até que em 2024, agora a gente conseguiu colocar essa campanha de pé. Então, além do patrocínio master do filme, da marca estar presente dentro do filme, ela vai ser a cerveja bebida pelo João Grilo e o Chicó. Eu não assisti o filme, mas eu imagino que seja isso. Mas eu sei que ela vai estar presente ali no filme. Mais do que isso, a gente fez um spin-off do Alto da Compadecida, né? Que foi um sucesso tremendo, assim. Por mais que tenha sido uma campanha de São João, ele foi um filme que ele poderia ser de uma campanha do Brasil, porque o Alto da Compadecida, ele faz parte da cultura brasileira, né? Então, foi um spin-off produzido e co-dirigido, co-escrito pela Conspiração. E a gente fez questão de não fazer nada que fosse uma propaganda, sabe, convencional. A gente fez questão de fazer uma propaganda que fizesse total sentido com o filme, que fosse filmada e que se passasse dentro do universo do Alto da Compadecida, com os atores do Alto da Compadecida. Então, eu acredito que esse movimento de spin-off tenha sido inédito. Pelo menos a gente ainda não viu ninguém que tenha feito. Talvez apareça alguma coisa aí que seja antiga e que ninguém se lembra, mas assim, foi um movimento inédito de mega sucesso e tô muito ansiosa, particularmente, para ver o lançamento do filme. E em relação à inteligência artificial, né? A agência trabalha com pessoas e trabalha muito com inteligência artificial. É uma ferramenta fundamental hoje? Olha, eu acho que fundamental ainda não. Eu acredito muito que ela vá passar a ser fundamental num futuro bem próximo. Mas a gente ainda está aprendendo, né? Todo mundo que eu converso sobre inteligência artificial, agências, empresas, enfim, tá todo mundo aprendendo muito, porque é muito novo ainda pra gente. Acho que a gente passou por uma fase ali na propaganda brasileira, na propaganda mundial, que foi quando o digital entrou e tomou tanta força, digital, social, né, as redes sociais, enfim. E agora tem essa segunda onda de transformação, que é a inteligência artificial, que a gente está aprendendo muito sobre. A gente ainda está entendendo como usar para os nossos clientes, né? Que eu sempre brinco com os meus clientes que, você quer fazer uma comunicação com inteligência artificial, mas a gente ainda não sabe se daqui a pouco vai aparecer uma pessoa levantando a mão e falando: oi, você me usou no seu anúncio. E aí, não, eu não usei, eu gerei numa ferramenta de inteligência artificial. Então, é tudo muito novo para todo mundo. A gente está aprendendo ainda como usar, a gente está aprendendo ainda como cobrar, a gente está aprendendo ainda em que momentos a gente deveria usar a inteligência artificial. Mas, independente disso, acho que tem uma coisa que tem que ficar muito na nossa cabeça, que ela não substitui o humano, né? O humano precisa usar uma ferramenta, né? O humano comanda a ferramenta da inteligência artificial. E eu acho que em muita coisa a inteligência artificial vai conseguir substituir. Em algumas coisas, eu nem diria que em muitas coisas, mas em várias outras, definitivamente não, assim. Eu acho que ela não consegue tirar a emoção que o humano consegue tirar. Acho que ela não consegue passar detalhes que o humano consegue passar. Então, a gente está aprendendo muito, a gente está usando muito, tem muitas ferramentas novas aparecendo a cada dia. Provavelmente, enquanto a gente está se falando aqui, novas ferramentas estão surgindo. E a gente está aprendendo muito, mas eu acho que é um salto muito gigante para o nosso mercado. Assim, se a gente souber usar direito, eu acho que vai ser importante para o mercado e eu acho que vai ter uma mudança significativa. Bom, vamos falar de Cannes Lions 2024, um leão de bronze, um de prata, um de ouro também, né, com a campanha para Budweiser. Como que foi trabalhar nesses projetos vencedores? Bom, a Bud, eu trabalho com Bud há 10 anos na África, tenho bastante tempo de Budweiser já, e é uma marca que é muito criativa, né? Não foi a primeira vez, ainda bem, não foi a primeira vez que a gente teve reconhecimento em Cannes. Esse projeto é um projeto que, enfim, trouxe muitas alegrias pra gente. A Budweiser é a marca por trás da música. E aí a gente fez esse projeto junto com o Spotify, que é um projeto que quem não tem assinatura premium do Spotify, que é interrompido o tempo inteiro por publicidade, a gente colocaria como publicidade as nossas músicas que tem Budweiser nas letras das músicas. Então, você não é interrompido quando as nossas músicas estão tocando, você não é interrompido porque a música já é a publicidade da Bud dentro da plataforma. E é uma delícia, assim, eu acho que os prêmios, eles movem a nossa indústria, né? Não pode ser só sobre isso, né? Acho que tem o foco em resultados, obviamente,
mas ele move a nossa indústria e eu acho que quanto mais campanhas criativas a gente tiver, mais inspiração e mais campanhas a gente vai passar a ter, né? Porque independente de ser um cliente meu ou de ser um cliente de alguma outra agência, quanto mais ideias criativas e vencedoras tiverem, mais a gente vai buscar novas ideias para serem reconhecidas. Então é uma delícia, assim, é um reconhecimento que vem para somar e para deixar a gente com mais vontade de fazer coisas novas e coisas incríveis e ganhar novos prêmios. A gente abriu hoje o JR Trade falando, né, que a Africa Creative é líder absoluta no ranking da agência Scoop, né, da Agency Scoop. Como é que esse ranking funciona, né, e o quanto vocês têm responsabilidade, né, de estar ali sempre no topo? A África é uma agência que ela se reinventa muito para ela continuar sendo a África, né? Porque eu acho que o nosso mercado ele está passando por uma transformação constante, né? A gente acabou de falar de inteligência artificial e eu acho que essa é só mais uma das transformações do nosso mercado. E a propaganda ela precisa se reinventar e se reinventar e se reinventar o tempo todo. Então a gente muda o tempo todo para a gente continuar sendo a África, experimenta novas áreas, experimenta novos processos, enfim. E aí um reconhecimento como esse mostra que a gente está no caminho certo, né? Porque é um reconhecimento que vem do mercado. A pesquisa é feita por profissionais de marketing do nosso mercado, profissionais de agência do nosso mercado. Então, mais do que chegar no consumidor, a gente entende que para o nosso mercado também a gente está fazendo algo relevante, a gente está conseguindo se manter no topo e continuar sendo uma agência grande, mesmo depois de tantos anos, né? Porque com o surgimento de agências boutique e de novas agências digitais, agências que focam mais em inteligência artificial, agências que pensam mais em filme, birô de mídia, enfim, eu acho que tem tantas particularidades dentro do nosso mercado e que tem espaço para todo mundo, inclusive, mas a gente consegue ser uma agência grande e tradicional, né? Que as pessoas olham a África como uma agência tradicional pelo seu tamanho. A gente consegue ser uma agência tradicional, mas que ao mesmo tempo está sempre inovando e consegue acompanhar as mudanças do mercado. E prêmios, assim, reconhecimentos como o Agency Scope provam isso. Bom, e você, mulher, né, tem um papel fundamental aí dentro desses prêmios, trabalha com esse portfólio incrível. Como é que é um pouco da tua carreira? Conta pra gente. Bom, eu comecei... não ia começar com propaganda. Quando eu era mais novinha, eu queria fazer direito. E aí eu decidi fazer propaganda, enfim, quando eu já estava no cursinho, queria fazer direito, tentei, e aí eu decidi, no meio do cursinho, eu decidi que eu não queria fazer direito, que não era para mim e que eu queria fazer propaganda. Eu tenho uma amiga que é publicitária e eu via essa minha amiga trabalhando e fazendo eventos, eu achava o máximo. E aí, no meu ano de cursinho, que eu fiz cursinho em São José do Rio Preto, eu tinha um amigo que fazia o Carnaval Rio Preto, uma festa, enfim, carnaval, enfim, e eu olhava e falava, nossa, eu quero fazer eventos, eu quero trabalhar com isso, como é que eu faço para trabalhar com isso? Amo festa, sempre amei. E eu quis fazer propaganda para fazer eventos por conta dessa minha amiga e desse outro amigo que fazia o Carnaval Rio Preto. E aí eu decidi entrar na propaganda, vim para São Paulo, sou do interior de São Paulo, de uma cidade minúscula, chama Jales, de 50 mil habitantes. Vim para São Paulo para fazer publicidade e propaganda na Casper Libero. Comecei escrevendo para a revista About, portal da propaganda, há 16 anos, 18 anos. Há 18 anos. Saí da revista About e fui para a Fischer América. Trabalhei com Honda, Panasonic, Vivo, enfim, passei por algumas marcas. E da Fischer América eu tô na África há 14 anos já. Entrei na África como supervisora de contas. Hoje sou uma das sócias da agência. Então, cresci muito lá dentro, trabalhei com vários clientes, entrei trabalhando com Procter, e aí passei por Itaú, fiquei 4 anos com Itaú, que é uma conta que eu tenho paixão, assim, acho que eu aprendi muito em Itaú, né, que é uma conta muito grande, ao mesmo tempo criativa, então aprendi muito, cresci muito dentro do Itaú, e há 10 anos quase tô com a Ambev. Entrei com Bud, quase 10 anos, e depois assumi Brahma, e hoje eu tenho Brahma, Bud, Vivo, enfim, tenho outras contas embaixo de mim. O que sustenta um profissional por tanto tempo no mesmo lugar, digo, na mesma empresa, não fazendo as mesmas coisas? Eu acho que vontade de aprender e um pouco de ambição, assim, porque por mais que eu esteja no mesmo lugar,
primeiro que eu fui crescendo, né? Eu fui mudando de cadeira e quando você muda de cadeira, os seus aprendizados, né? O seu dia a dia, ele muda muito. O seu job description, ele muda o tempo inteiro. A mudança de cliente também me ajudou muito, né? Porque eu tô há 14 anos, mas eu tô há 14 anos e eu fui mudando de cliente. E por mais que eu esteja dentro da África, cada cliente tem a sua particularidade, né? Cada cliente trabalha de um jeito, cada cliente pede que você trabalhe de um jeito diferente de outro cliente. Então, eu gosto e eu ainda me sinto muito motivada porque eu sinto que eu ainda aprendo todos os dias, sabe? Por mais que eu esteja dentro da mesma agência, os processos vão mudando, a propaganda está mudando, os clientes vão mudando, e o meu dia a dia, ele muda muito. Então, eu acho que a vontade de aprender, a curiosidade, essa ambição de querer aprender mais, de querer fazer mais, de querer colocar mais coisas legais na rua, sustenta esse dia a dia e essa vontade de querer continuar. E ser mulher faz diferença nessas horas, ser uma líder mulher? Estamos procurando mais pessoas assim? Estamos. Eu sou muito defensora da causa. Acho que a gente precisa de mais líderes mulheres. Eu agora sou mãe há um pouquinho mais de um ano e eu vi que eu abraçava muito a causa de querer procurar, encontrar outras mulheres na liderança como eu, para a gente ter um mercado mais igualitário, né? Um mercado mais justo para as mulheres. E depois que eu me tornei mãe, eu entendi que é um pouquinho mais especial, assim, porque eu acho que a mulher, ela tem essa coisa maternal mesmo, né? De querer ajudar, de querer trazer outras mulheres junto, de querer que as coisas sejam justas, reconhecidas e que a gente tenha um mercado mais igualitário mesmo, né? Mais justo para as mulheres. Então, faz muita diferença. Eu espero que a gente tenha cada vez mais líderes femininos. Eu sou muito feliz de ser uma líder na minha cadeira. Espero muito que tenham várias outras. Torço muito para que eu veja cada vez mais mulheres na liderança e trabalho muito para isso. Trabalho muito para puxar outras mulheres para chegarem onde eu cheguei. Você falou que tem filhos, né? E que agora você enxerga o mundo de uma outra forma. A empresa tem algo muito especial que é a Geração Vegas, que é um projeto para trazer a criança com um certo limite para os jogos online. Por que vocês decidiram fazer isso? Eu tenho uma filha, ela é uma bebê, mas independente de ter uma bebê na minha casa, eu tenho visto filhos de amigos, enfim. Acho que a tecnologia, ela é excelente, se usada da forma correta. E eu acho que as pessoas muitas vezes estão usando a tecnologia de forma incorreta. Por isso, projetos de lei, né, proibindo o uso de celulares nas escolas. E a Geração Vegas, ela veio para levantar muito esse assunto, né, para discutir um pouco sobre isso, que a gente entendeu que muitas crianças têm comportamento, passam mais tempo, gastam mais dinheiro na frente de jogos do que um adulto viciado num cassino, por exemplo. E aí é uma revelação, assim, é um dado chocante, porque é como se essas crianças fossem viciadas em jogo sendo crianças, né, que de tanto tempo que elas passam na frente de um videogame. Então, a Geração Vegas, ela veio para levantar essa discussão e para mostrar para os pais como é que eles deveriam lidar com essa situação dentro de casa. A gente trouxe uma psicóloga junto para falar sobre esse assunto. Tem muito... Quanto mais a gente foi trabalhando nesse projeto, mais a gente foi entendendo que tem pessoas que passam por isso e muita gente tem vergonha de falar sobre isso, de falar que seus filhos passam horas e horas trancados dentro do quarto num videogame. E a gente viu que é muito mais comum e tem muito mais gente do que a gente imaginava. Então, a Geração Vegas, ela é para levantar o assunto, ela é para mostrar que tem muita gente que passa por isso e é para conscientizar os pais a lidarem melhor com a criança e o uso da tecnologia, o uso do videogame, que eu acho que vai além do videogame, né? Sobre a tecnologia, sobre o celular, que eu estava até vendo uma matéria ultimamente, eu não me lembro de quem, mas que estava dizendo que antigamente as crianças, os pais ficavam aflitos quando os filhos estavam fora de casa e quando o filho chegava em casa eles falavam, ufa, meu filho chegou, agora ele está salvo. E que hoje o maior perigo está dentro do quarto, num computador e num celular, né? Porque é muito tempo que a criança passa no celular e isso traz consequências terríveis, assim. Então, a Geração Vegas, que a gente fez em parceria com a Vivo, foi para levantar essa discussão e é muito legal porque é uma empresa de tecnologia, a Vivo, trazendo à tona um assunto como esse, para levantar essa discussão e para mostrar para os pais que eles não estão sozinhos, que tem muita gente que passa por isso e que é importante
que essa discussão aconteça, que é importante que eles entendam como eles precisam lidar com isso. Para encerrar, então, como é que a África Creative estará no futuro ou algum projeto que dê para adiantar para a gente? Não, aí é surpresa. Temos muitos projetos incríveis para acontecer. Espero que a gente continue ganhando muitos e muitos prêmios. Estamos trabalhando para isso. Acho que isso é o que move a nossa indústria da comunicação. Tem muita coisa legal para acontecer, mas por enquanto eu não posso dar spoiler de nada. Então, obrigada pela entrevista Obrigada e mais sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada para você também que ficou aqui e acompanhou a gente até agora. Vou te lembrar, novos episódios estão sempre disponíveis a partir de 7h30 da noite, toda quarta-feira nas plataformas digitais da Record. E você também ouve a nossa versão podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.